Olá, queridas e queridos. Esta é mais uma edição do programa Novos Rumos por um Mundo Melhor. O tema de hoje é em atenção à data 3 de outubro, que nos remete ao nascimento de Allan Kardec em 1804, em Lyon, França. Eis porque o tema: qual a melhor maneira de se ministrar o ensino do Espiritismo? Esta é a questão central do capítulo 3º do Livro dos Médiuns. É um título que nos remete a, a um momento da história, ou seja, nos permite, o título desse capítulo, o método, a uma digressão histórica que nos vai permitir encontrar um jovem francês nos dias do século XVII, no dia 10 de novembro de 1619, em seu retiro de Ulm, o jovem René Descartes se deitou e adormeceu, sobrevindo-lhe 3 sonhos. O próprio Descartes entendeu que fora inspirado pelo Espírito Verdade, que lhe ensejou o seu método de pesquisa da verdade. Regras para a direção do espírito, destinada à construção de uma ciência admirável. Era o momento aprazado no relógio da evolução do pensamento humano para uma revolução, qual seja, libertar-se-ia o homem, em especial no Ocidente, de um longo período sob o jugo do dogmatismo religioso da fé cega. De certo modo, é exatamente isto, talvez não muito conscientemente, que aquele jovem de 23 anos pretendia, algo que lhe estava presente nas reflexões e que 3 sonhos recorrentes levaram-no a essa conclusão. O Espírito de verdade lhe traz a resposta que tanto ansiava para si próprio e, em decorrência, para um contributo ao processo civilizatório da humanidade. Um método para pesquisar a verdade. Nada obstante, passaram-se 20 anos daquela memorável noite para que, afinal, surgisse a primeira obra de Descartes. É o discurso do método, um resumo do seu anterior tratado de regras. Não há dúvida que o livro, o discurso do método, e o pensamento daquele jovem René Descartes exerceria decisiva influência no pensamento humano, superando o dogmatismo e mesmo a escolástica.
o livro, o método, abriria fortes caminhos para profundas mudanças, quais sejam a renovação espiritual e intelectual da humanidade. Pode-se afirmar que a ciência e a filosofia dos dias aqueles aos de hoje decorrem do seu pensamento. Isto é significativo, em particular, quando estamos aqui a pensar no tema central do capítulo 3º do Livro dos Médiuns, o método. Ou seja, é possível fazer uma relação entre o desejo, o sonho cartesiano de René Descartes, a sua larga contribuição ao pensamento humano, ao trazer regras que, em seu conjunto, podiam contribuir para que o homem pudesse pesquisar a verdade livremente, sem peias, sem atrelamentos a dogmatismos religiosos. Afirmamos tal coisa porque, quando nos damos a ler, a examinar o livro dos médiuns, em particular no seu capítulo 3º, exatamente o método, vamos, de pronto, concluir que Allan Kardec, nesse capítulo, como de resto, no seu trabalho de codificador, pôde se valer das tais regras para pesquisar a verdade de René Descartes. Se não, vejamos. Nesse capítulo, o 3º do Livro dos Médiuns, Allan Kardec oferece-nos algumas diretrizes fundamentais para promover o ensino do Espiritismo, ou para estudar a doutrina espírita. Antes de mais nada, Allan Kardec afirma a necessidade de um método, de uma organização, tal qual René Descartes propunha. E é isso que ele chama de estudo sério. Há regras, há maneiras necessárias e suficientes para se estudar a doutrina espírita. Não é de qualquer forma, não é uma leitura ligeira, despreocupada. É preciso organização, em especial mental. Vamos lá. Por exemplo, é preciso partir do conhecido para o desconhecido. Allan Kardec insiste nisso incisivamente, dando, por exemplo, se a pessoa, o que ela pensa? Aquele que vai aprender a doutrina espírita, ou a quem nos propomos a ensinar. Ela é um espiritualista, tem uma religião que admite a sobrevivência da alma, crê em algo além do corpo físico. Se assim o é, Allan Kardec considera que deve-se partir daí. Antes de propor além, é preciso tomar esse ponto de partida na proposta do ensino sério ou no estudo sério do Espiritismo. Considerar o que a pessoa conhece na sua visão pessoal, na sua tradição cultural. Segundo ponto,
é preciso tomar a teoria espírita, aquela que já consta nos livros. Hoje, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno, a Gênese e outras obras. Começar pela teoria. Isso é outro ponto de regra. Terceiro, partir do geral. Para que vai se tratar da estequiogenese do perispírito? Será que é relevante? E por que não começar uma introdução que é um voo de pássaro, para que a pessoa adquira uma visão geral da doutrina espírita? E mais do que, tudo isso está sustentado num processo racional, longe de fantasias, longe de ouvir dizer, de revelações extraordinárias. É com o pé no chão, passo a passo. Então, não há dúvidas de que Allan Kardec é, no seu tempo, na segunda metade do século XIX, um francês que vai herdar as ideias de um outro francês do século XVII. E Allan Kardec, nesse capítulo terceiro, o método, vai além. Primeiro, ele nos provoca, a nós, a todos nós. Ele diz, não vos espanteis com a palavra ensino, porque certamente não estava o homem habituado a isto. Ele experimentara séculos de imposição dogmática. Alguém que falava de cátedra, e a ele cabia ouvir e aceitar, sem nenhum questionamento. É diferente o que Kardec propõe sob a orientação dos espíritos nobres superiores. E, assim, ele diz, não se ensina só do púlpito ou da tribuna. E ele pergunta, e a conversação? E mais, se valer de explicações, isto é de fundamental importância. E, um pouco além, é preciso ainda considerar, o que eu considero mais importante nesse capítulo, talvez entre tantas coisas importantes, é o que ele diz já no item 18. Dissemos que o Espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia. Quem, pois, seriamente queira conhecê-lo, deve, como primeira condição, dispor-se a um estudo sério. Daí a necessidade de um método e persuadir-se de que ele não pode, como nenhuma outra ciência, ser aprendido a brincar. E agora a frase é chave. O Espiritismo também já o dissemos. Entende com todas as questões que interessam à humanidade. Tem imenso campo e o que principalmente convém é encará-lo por suas consequências. Aqui vamos trazer dois pontos fundamentais. O Espiritismo surge no século XIX, dissemos, em sua segunda metade, numa quadra histórica em que a ciência nasce no berço do materialismo e promove uma doutrina filosófica nadaísta com base na razão, a nova deusa, aquela apresentada na Catedral de Notre-Dame, em plena Revolução Francesa. E
ao ser apresentada a bailarina Condelli como a nova deusa, a razão, os revolucionários, os carbonários, afirmam aos gritos: Deus está morto, Deus está morto. Deus seria uma peça de museu. A fé, aquela dogmática, cega, vai ao chão. O homem não precisa mais de Deus, porque ele próprio se transformara num Deus ao roubar o fogo de Zeus, lá no Olimpo, o fogo da razão. Ele teria asas para voar, a própria razão. E é nesse contexto que Allan Kardec faz o seu trabalho de investigação, de pesquisa, diante dos fenômenos da mesa girante. E não faltou a Allan Kardec nem a dúvida metódica proposta por René Descartes como ponto de partida. Não certezas, não afirmações peremptórias, apressadas, a priorísticas, porque no capítulo 1º, o capítulo 1º do livro dos Médiuns é uma pergunta, é a dúvida metódica. Há espíritos? Ele não parte da certeza da afirmação a priorística. Há espíritos? Então, Allan Kardec, ele segue nessa linha. Mas voltando ao capítulo 3º, veja, ele fala que o mais importante são as consequências, entendendo que o Espiritismo dialoga com a realidade, com o pensamento humano, não se encastela, não se enclausura, se propõe sempre a estar na cena contemporânea, dialogando com o conhecimento. E o que mais infere-se desta propositura são as consequências. E aí, Allan Kardec se afastará profundamente da herança do legado de René Descartes, do cartesianismo, naquilo que o pensamento de René Descartes iria se transformar num dualismo no qual há uma separação entre a ciência, essa busca da verdade, e a consequência, que a ela deve estar ligada necessariamente e sempre ética. Em tempo, problematizando para o segundo bloco. Flávio Oliveira, em O Globo, de 13 de setembro de 2024, se refere à juventude Goethe. É a juventude de 18 a 24 anos, chamada de nem-nem. Nem estuda, nem trabalha, condenada à informalidade, baixos rendimentos, à escassez de oportunidades. Sem esperança e sem expectativa de futuro, essa juventude é capturada pelo discurso de prosperidade rápida, pela via do empreendedorismo. E qual é a saída? Qual é a alternativa? Jogar por dinheiro, não por diversão. Entende esta juventude que a paixão e o conhecimento que tem do futebol pode se transformar numa espécie de trabalho ou alternativa de investimento para alcançar riqueza fácil e rápida, mesmo que tenham de abrir mão, por exemplo, de fazer um curso de ensino superior. Preferem utilizar o dinheiro não para pagar um curso de graduação de nível superior, mas sim para portas online. O que isso tem a ver com o que
estamos a tratar nessa edição, nesse tema, qual é a melhor maneira de promover o ensino do Espiritismo. Vamos pensar nisso? Isso vai ficar para reflexão para o próximo bloco. Lembrando que Kardec disse, no capítulo 3º do Livro dos Médiuns, o item 18, que o Espiritismo se relaciona, intenta, alcança todas as questões que interessam à humanidade. E nessa perspectiva, toma as consequências. Vamos pensar, aqui vamos fazer um breve intervalo nesse primeiro bloco do programa Novos Rumos, essa edição, com esse tema: qual a melhor maneira de ministrar o ensino espírita em lembrança ao 3 de outubro, data do nascimento do nobre ínclito codificador em Lyon, França, em 1904. Até já. Olá, queridas e queridos. Programa Novos Rumos por um Mundo Melhor. Nesta edição, nós estamos abordando um tema em atenção à data de aniversário de nascimento de Allan Kardec, 3 de outubro de 1804, em Lyon, França. Escolhemos, de propósito, uma reflexão, um questionamento, que se insere no capítulo 3º do Livro dos Médiuns, o método. A questão é a seguinte: qual a melhor maneira de estudar ou de ensinar Espiritismo? No primeiro bloco, fizemos uma referência histórica. Voltamos no tempo, ao século XVII, para encontrar um jovem, também francês, René Descartes, cuja obra filosófica foi uma ruptura no pensamento humano. Ele trouxe o discurso do método, uma forma, uma maneira de estudar, de pesquisar, de buscar a verdade, rompendo com uma tradição do dogmatismo, da escolástica, da visão estreita religiosa, na qual o conhecimento achava-se algemado, sem a possibilidade do livre exame, da reflexão, era a verdade absoluta imposta. Para essas reflexões, recorremos, em particular, a Herculano Pires, um intelectual, escritor espírita brasileiro, filósofo do século XX. Em um dos seus livros, Os Filósofos, quanto também em outro livro de sua lavra, O Espírito e o Tempo, considerado um dos melhores livros espíritas do seu tempo. E, ao final do primeiro bloco, deixamos uma reflexão. Tomamos como ponto de partida a análise feita por uma jornalista, economista do jornal O Globo. Esta jornalista, Flávia Oliveira, se referiu à juventude BET, ou seja, um grupo de jovens numa faixa de 18 a 24 anos, que nem estuda nem trabalha, mas que quer alcançar a riqueza, a independência econômico-financeira, como
não encontra lugar no mercado de trabalho, como não tem formação escolar suficiente, qualificação profissional, foi buscar uma saída, uma alternativa, qual seja, de usar seu conhecimento de futebol, sua paixão por esse esporte, para apostar, não por diletantismo, para passar o tempo, mas para ganhar dinheiro, ganhar independência econômica, em nome da prosperidade via empreendedorismo. O que nos chama a atenção nessa análise da brilhante economista, jornalista Flávia Oliveira, não é o aspecto relevante que ela faz uma crítica à falta de políticas sociais, ou elas estão sendo implementadas, ou não são suficientes, ou são mal geridas, enfim. Mas, de qualquer sorte, segundo ela, era preciso uma atenção maior para o adolescente jovem, sobretudo os em vulnerabilidade social, os moradores em território urbano marcado pela violência e, em particular, numa questão do racismo estrutural, os pretos. Ainda que seja importante, diz, o caminho que quero trazer é outro, porque a própria jornalista Flávio Oliveira faz uma associação com bases em estudos de antropólogos, cientistas da religião, que esses jovens da classe D e E, sobretudo, foram alcançados por um discurso político-religioso da teoria, da teologia da prosperidade. Ou seja, é uma visão de mundo, são valores. Isto nos interessa nesse momento. Quando no bloco anterior, do capítulo 3º do Livro dos Médiuns, o Método, referimos-nos ao item 18, no qual Allan Kardec diz que o Espiritismo toca em todas as questões que interessam à humanidade, é preciso, em solo brasileiro, que o movimento espírita possa, primeiro, olhar com muito cuidado e atenção essa juventude. De quando em quando, ouço aqui e acolá expressões que são repetidas e de boca a ouvido, dizendo que o jovem se afastou da casa espírita, aqueles de classe média, que constituem os espíritas em sua maioria, ou que não consegue alcançar no tal trabalho do SAPS, da ápice. Eu coloquei tal porque merece aí um parêntese que não cabe aqui adentrar por conta do tempo, que também não se consegue alcançá-los. Como se eles fossem desinteressados de religião, quando há provas, assim, provas e pesquisas que se multiplicam, que não é isso. O jovem de atualidade, independente da classe média ou da classe C, D e E, eles estão se afastando de um modelo de religião institucional que não lhes alcança as necessidades, os desejos e mas, por outro lado, buscam uma espiritualidade. Isso já foi aqui objeto de outras edições do programa Novos Rumos por um Mundo Melhor. O que queremos aqui é fazer uma ponte, qual seja, frisar que há nesse contexto histórico de uma cultura contemporânea atravessada por um capitalismo selvagem, dentro de um processo de globalização que privilegia a riqueza financeira e não aquela oriunda do trabalho, que promete felicidade pelo consumo, que esse jovem, em formação, em construção da identidade, em não podendo uma coisa, buscam outra.
Agora, é preocupante quando relacionamos essa conjuntura ao quadro de transtornos emocionais que vão da ansiedade à depressão, à automutilação e até à ideação suicida e mesmo ao suicídio. Porque eles estão mergulhados num ambiente competitivo, em valores do consumo, da competição, da felicidade fácil, numa concepção materialista, não exatamente aquela do século XIX, mas que, naquele contexto histórico, tem raízes. Isso nos interessa. Ao movimento espírita refletir, já que o espiritismo toca em todas as questões que interessam à humanidade. E para fazê-lo, é preciso que a gente se proponha claramente uma autocrítica. Será que os jovens não querem adentrar a casa espírita, não querem nela permanecer? Ou será que fomos nós que deles nos afastamos? Eu vou me valer de uma outra obra, Paulo Freire, mais do que nunca, de Walter Cohen, um doutor, pós-doutor em educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Vou aqui parafrasear. Ele, a certa altura do livro, que se volta para um grande educador brasileiro, referência mundial, ele diz assim: para dizer com Paulo Freire, na escola existe uma dissociação crescente entre leitura das palavras e leitura do mundo. Continua Walter, dando palavra ao Paulo Freire. As palavras que se leem na escola são palavras que já não dizem o mundo, que estão separadas do mundo vivido pelos que estão dentro da escola. Vamos trazer isso para nós, mutatis mutandis, no lugar de escola, centro espírita. Se poderia dizer, sem erro, numa visão crítica, sim, mas cuidadosa, respeitosa, pode dizer que tem havido na escola ou no centro espírita há uma dissociação crescente entre a leitura das palavras e a leitura do mundo. As palavras que se leem no centro espírita são palavras que já não dizem o mundo, que estão separadas do mundo vivido por esses jovens que estão dentro do centro espírita. Essa que é a caridade. Isso nós temos que pensar, porque nós estamos com isso indo de encontro, nos distanciando da proposta metodológica de Kardec para ensinar o Espiritismo. O Espiritismo toca em todas as questões que interessam à humanidade. E mais do que, o que lhe importa são as consequências. É preciso aproximar o vivido por todos nós, e em particular por essa juventude, suas necessidades e desejos, sua visão de mundo, sem criticá-los, e abraçá-los, acolhê-los, porque a doutrina tem, sim, uma mensagem para eles. A doutrina espírita traz o espírito imortal, numa concepção muito particular, própria. Não é vida eterna, não é a alma que vai desta para melhor, como dizem muitos, ou para o céu, ou por uma situação pior, para o inferno. Hoje a questão não é a mesma do século XIX, quando a ciência nasce num berço materialista e propõe uma filosofia nadaísta. É outra. O que temos hoje vamos lá, de um lado, temos uma religião ou religiosos materialistas. É exatamente isso, que por uma concepção religiosa rasteira, simplista, não se percebem espíritos imortais, não depois da morte apenas, mas
antes do nascimento e durante a existência, numa visão interexistencial. Eu que estou aqui me dirigindo a vocês sou um espírito imortal, com as minhas sombras, com as minhas dificuldades, mas eu tenho que me perceber assim e cultivar o espírito que sou, utilizando um corpo. Essa é a mensagem que esses jovens precisam. Outra, um ambiente de acolhimento, de reflexão, de apoio. Um jovem revolucionou o pensamento humano no século XVII, René Descartes, e os jovens que aí estão também podem fazê-lo. A doutrina espírita veio para todas as idades e, em particular, para essa juventude que aí está um tanto quanto perdida, exprimida por uma visão de mundo muito pobre, hedonista, competitiva, que lhe desenha um futuro de felicidade muito acanhado. Ter sucesso profissional, ganhar dinheiro, ter dinheiro para comprar um apartamento, para viajar, carro. Isto não lhes preenche o sentido existencial. E a doutrina espírita veio para isso. Vamos lembrar aqui do jovem rico que encontra Jesus. Ele tinha tudo, inclusive era um religioso, mas insatisfeito, perdido. Jesus lhe exige não a riqueza material, mas a riqueza interior que ele estava sem saber usar. Esses jovens de atualidade são ricos internamente, são espíritos imortais que transitam num corpo, guardam uma capacidade intelectiva conquistada na fieira evolutiva em muitas encarnações, mas boa parte se caracteriza por demandas emocionais que se agudizam nesse contexto de atualidade e por influência de espíritos trevosos, alguns desencarnados e outros tantos encarnados. Então, é preciso, em lembrando de Kardec, nesses dias próximos ao 3 de outubro, pensar nele. Ele chegou como codificador aos 50 anos, era um jovem, ele era um jovelho, era um homem maduro, mas com um vigor intelectual, emocional do jovem. Leopoldo Machado, que foi o grande pioneiro da juventude em terras brasileiras, dizia, parafraseando um provérbio francês: o velho sabe, mas não pode. O jovem pode, mas não sabe. Mas o jovem, esse que aí está, espírita, ele pode. Mas, além de poder, ele pode, além de poder, saber. Porque a doutrina espírita é uma doutrina eminentemente ética, de consequências. É esse conhecimento que lhe deve ser ofertado, como Kardec propôs no capítulo 3º, o método. Não do púlpito, da cátedra, em discurso, em monólogo, mas em diálogo afetivo, amoroso. Isso deveria ser um ambiente da casa espírita todo, para todo e qualquer que nela adentra, e em particular para o jovem. Essa é a mensagem. E vamos concluir lembrando nosso Emmanuel e André Luiz, ambos no livro Estude Viva. Com esse título, Estude Viva, ensine para que o jovem viva, estude viva, vida abundante. Diz lá o texto, é preciso desentranhar o pensamento de Kardec, precisa de método, tal qual ele desentranhou o de Jesus, e mais, a casa espírita é uma escola de alma, espírito encarnado, que nos ensina a viver. Aqui encerramos este bloco segundo da edição de hoje, com todo carinho e ternura nessa reflexão necessária. Estou a lembrar de uma figura metafórica do nosso Herculano Pires. Ele tinha um livro chamado Estudo Dinâmico do Espiritismo. Espiritismo, esse grande desconhecido. Será
ele talvez ainda seja desconhecido até mesmo dentro do movimento espírita. Kardec ainda é para nós, talvez, alguém a estudar. O próprio Kardec, a sua forma de estudar, a sua maneira de olhar o mundo como exemplo para todos nós e para os jovens em particular. Um abraço e aqui encerramos essa edição com todo carinho e ternura.